Eu sou a Carla, eu sou apoio técnico do NEPES, do Núcleo de Estudo, Extensão e Pesquisa em Serviço Social. Eu estou um pouco nervosa, mas acho que vai dar certo. Queria dar boa noite para todo mundo. A gente fica muito feliz com a presença de vocês. Vocês estão me escutando bem mesmo de máscara ou está abafando o som? Ih, mas eu tenho que ficar aqui. Então, como eu falei... eu tenho que ficar perto da câmera, gente, bem ali. Então... eu sou a Carla, sou assistente social. Estou fazendo mestrado aqui na faculdade e sou apoio técnico do NEPES, do Núcleo de Estudo, Extensão e Pesquisa em Serviço Social, coordenado pela Ana Maria de Vasconcelos, que está sentadinha aqui na cadeirinha. E a gente é um núcleo que trabalha a partir do tripé da universidade pública, como eu já falei, no próprio nome já está bem explícito, só que em vez de estudo é ensino. E a gente fez esse ciclo de debate para fazer o debate sobre a eleição de 2022, que está muito difícil, está muito complicado. A gente pensou esse evento a partir de uma questão que a gente teve no próprio núcleo. Nas quintas-feiras a gente faz uma reunião e a gente estava debatendo sobre essa eleição. E a gente observou que estava precisando de espaços na faculdade que pudessem fazer esse debate para que, nas eleições, a gente tente mobilizar o máximo possível de pessoas para derrubar o governo Bolsonaro. Então, a gente foi pensando em nomes e o primeiro que veio foi da professora Elaine Beringer. E a gente também vamos ter outros eventos com a Virgínia Fontes e outros nomes que a gente ainda está construindo. Mas, de qualquer forma, eu vou passar agora a fala para a Amanda, que é a bolsista de iniciação científica, para que ela esclareça algumas questões desse evento de hoje. E qualquer coisa, vocês podem me procurar. Eu estou por aí. Carla Lobato, tamo junto. Boa noite, gente. Eu me chamo Amanda. Eu estou no 7º período e eu sou bolsista da professora Ana Maria de Vasconcelos de iniciação científica, como a Carla disse. Primeiro, o NEPES, a gente está nas redes sociais também, né, onde a gente faz a maioria das nossas divulgações. Nós temos um blog onde a gente atualiza mensalmente, onde a gente coloca informes sobre temas da atualidade. Facebook, geralmente é o mesmo conteúdo do Instagram, onde a gente está divulgando o nosso material. E o YouTube, onde a gente tem eventos gravados, que, inclusive, durante a pandemia, a gente fez uma série de eventos online. Desculpa, gente, eu estou nervosa, é a minha primeira vez em uma mesa. A partir do dia 27, se eu não me engano, o NEPES ele vai estar organizando uma roda de conversa para chamar novos voluntários, porque, além do nosso corpo de bolsistas, a gente também tem voluntários que participam ativamente da pesquisa. O nosso evento vai ficar disponibilizado no canal do YouTube, provavelmente a partir próximo do final de semana ou no início da semana que vem. Desculpa, gente. Lá fora a gente tem um cafezinho que vocês podem ir lá, tem biscoito, café mesmo, e vocês podem ficar à vontade para estar consumindo. No final da fala da nossa professora, a gente vai estar fazendo um sorteio de livros, são 5 ao total. 4 eles já estão aqui para entrega, que vai ser disponibilizado pelo NEPES. E o 5º livro vai ser dado pela professora Elaine, que ela vai entregar depois, eu acho que no endereço da pessoa, não é isso, professora? E é isso, gente. Eu gostaria de convidar a professora Elaine, que se disponibilizou em estar aqui com a gente nessa mesa. A professora Elaine, ela é doutora em Serviço Social pela UFRJ, professora associada da Faculdade de Serviço Social da UERJ, e ela coordena o grupo de estudos e pesquisas de orçamento público e de seguridade social no Centro de Estudos Octávio Iane. Bom, então, gente, como está gravando, né, acho assim meio antiestético gravar de máscara. Mas como eu tive Covid recentemente, certamente eu não estou transmitindo hoje. Então, todo mundo pode ficar calmo.
certo? Bom, pessoal, muito boa tarde, já quase boa noite. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite que me foi feito pela equipe do NEPES, né, especialmente pela professora Ana Vasconcelos, que, né, vou comunicar aqui em primeira mão, porque eu soube hoje, né, que vai passar a desfrutar, né, de um direito, né, que todos os trabalhadores deveriam poder desfrutar, né, sobretudo depois de tantos anos de dedicação à universidade, que é o direito de aposentadoria. Então, palmas para a Ana, porque ela merece, né? Bom, depois da contrarreforma da Previdência de 2019, né, provavelmente esse direito vai estar adiado para muitas e muitos, né? Então, assim, espero que a gente consiga, né, reverter essa perda, que foi uma perda monumental para a classe trabalhadora brasileira, que foi a contrarreforma da Previdência de 2019. Mas eu quero abrir essa nossa conversa aqui, essa noite, dizendo uma coisa que eu acho que é fundamental, né? Tem gente querendo que a gente fique com medo, que a gente se cale, que a gente não debata, que a gente não tome partido, não tome posição, né? Eu quero dizer que é salutar, que é fundamental que a universidade pública, que o espaço universitário e acadêmico debata as eleições de 2022. Então, eu quero saudar, né, o NEPES pela iniciativa, porque nós não podemos ficar acuados, né, pelas atitudes violentas, né, que estão aí em curso, né, que estão saindo todos os dias nos jornais e nas redes sociais. Nós não podemos ficar acuados e acuadas e não realizar o debate público que precisa ser feito, né, sobre esse momento das eleições de 2022. Não são eleições em condições normais de temperatura e pressão, né? Todo mundo que estudou química, né, sabe o que é aquela famosa sigla, né, que nos tirava o juízo, né, das condições normais de temperatura e pressão. Pois bem, queridas e queridos, nós não estamos numa situação de normalidade. Essa eleição não é uma eleição que acontece na plena vigência das liberdades democráticas. E nós precisamos falar sobre isso, né, porque esse ambiente, né, que nós não conhecemos, né, ao longo dos últimos 30 anos, né, após o fim da ditadura militar no Brasil, né, nós tivemos eleições, né, sempre houve algum nível de violência política nas eleições brasileiras, né, especialmente nas periferias das grandes cidades, né? Aqui na Baixada Fluminense as histórias são muito conhecidas, mas nós nunca vivemos uma condição como a que estamos vivendo hoje. E eu acho que o nosso debate deve começar por aí, né? O que é esse Brasil que nós estamos vivendo? Bom, vejam, né, nós tivemos 14 anos, né, de governos de coalizão de classe, né, sob a direção, né, do Partido dos Trabalhadores, a partir de 2003, né, 2002 teve a eleição presidencial, e em 2003 assume o Lula, né. Havia ali, em 2002, apesar da Carta ao Povo Brasileiro, né, que muitos chamam de Carta aos Banqueiros, né, mas havia uma expectativa grande de que houvesse mudanças significativas no Brasil, né, que o ajuste fiscal, né, que a gente vinha vivendo, né, sob os governos contrarreformistas de Fernando Henrique Cardoso, né, e sob a vigência do Plano Real e do Plano Diretor da Reforma do Estado, que isso fosse, em alguma medida, né, superado por
políticas públicas e uma política econômica que viesse a favorecer mais o campo dos trabalhadores, né? Eu sou daquelas que façam uma análise de que os governos do PT, né, ou de coalizão de classes, e talvez exatamente por isso, né, uma política muito ampla de alianças, né, e concretamente é muito difícil querer agradar a dois senhores, né, que os governos do PT fizeram alguns deslocamentos em relação àquela agenda neoliberal, né, de Fernando Henrique Cardoso, mas não romperam com o neoliberalismo, né, não avançaram numa agenda realmente em favor dos trabalhadores. Tem alguns elementos que mostram isso, né, a contra-reforma da Previdência de 2003, né, do Lula, a contra-reforma da Previdência de 2015, né, já de Dilma Rousseff, não mexer com aqueles elementos do ajuste fiscal brasileiro, né, que constrangiam o financiamento de políticas públicas no Brasil, né, a lei de responsabilidade fiscal, a desvinculação de receitas da União, o superávit primário, né, que foram todas políticas econômicas, né, e mecanismos de política econômica que tinham uma relação profunda, né, com a garantia aos credores da dívida pública, né, de que nós pagaríamos regiamente os juros escorchantes, né, que levam, né, drenam recursos do povo brasileiro para esses credores, que são os mais variados, são bancos, são fundos de pensão, né, tudo isso. Bom, instituições financeiras, né, que detêm títulos da dívida pública brasileira. Isso significa o quê? Né, que, ao longo dos governos petistas, essa lógica, né, não foi alterada e, consequentemente, a gente não teve, né, apesar desses deslocamentos que se refletiram numa certa política de recuperação do salário mínimo, né, da construção do Sistema Único de Assistência Social, numa alteração importante do Estatuto do Idoso, que propiciou acesso, né, com idade mais rebaixada ao benefício de prestação continuada, políticas, né, que, apesar de beneficiarem o setor privado da educação, mas que propiciaram acesso ao ensino superior. A gente pode discutir, né, se não teria sido melhor, né, um boom de investimentos na universidade pública para propiciar esses acessos, né, mas, depois de muitos anos, por exemplo, os governos do PT construíram instituições públicas de ensino superior, os IEFs, né, e até algumas universidades públicas em regiões do país onde não existia acesso à universidade pública, né. Significa que foi o governo que a gente gostaria que tivesse sido? De forma alguma, né? E as demonstrações são inúmeras, tá? São inúmeras. E eu acho que é importante a gente reter isso, né, para não criar expectativas fora da realidade em relação ao que será, né, um possível governo Lula na companhia né, luxuosa, né, para não dizer o contrário, de Geraldo Alckmin, né, que é um tucano raiz, né, e implementador, né, das políticas de ajuste fiscal no Estado de São Paulo, né, e um defensor, né, das políticas de ajuste fiscal no país. Então, não se trata de, né, nutrir qualquer ilusão em relação a uma vitória, né, de Luiz Inácio Lula da Silva ao lado de Geraldo Alckmin, né? Bom, mas voltando ainda ali para trás, a esse passado recente do país, né? Vejam, para falar, né, do que aconteceu em 2015 e 2016, eu acho muito importante, né, que a gente tenha uma caracterização mais ampla e mais estrutural do significado do golpe de novo tipo que nós vivemos em 2016. Né? Porque eu vou sustentar com vocês que, desde 2016, esse país não está em condições, né, de um Estado de direito democrático, de liberdades democráticas, sem também fazer qualquer ode, né, à democracia burguesa, que será sempre limitada.
sempre terá dificuldade de implementar medidas substantivas para os trabalhadores. Mas, ainda assim, é o melhor ambiente para a luta política dos próprios trabalhadores, né? Mas o que eu quero registrar bom, vejam, né, o capitalismo internacional vive um ambiente de estagnação desde os anos 70, né, e que gerou, ali nos anos 80 do século passado, anos 90, uma imensa reação burguesa à crise, que veio pela lógica da reestruturação produtiva, da mundialização do capital e das contrarreformas neoliberais do Estado. Para quê? Para que o Estado fosse refuncionalizado, né, para dar sustentação, né, à reação burguesa do capital, que o fundo público fosse apropriado, né, para funcionar como uma espécie de pressuposto geral da acumulação do capital. Por outro lado, a gente tem mudanças importantes na esfera tecnológica, né, tecnologias 4.0, novas requisições, né, de novos minérios, né, o lítio, o nióbio, né, que vão dar, que são suporte, são matéria-prima, né, para as novas tecnologias. E isso também, a gente pode falar também que a crise climática, né, coloca em questão o uso dos recursos naturais, a escassez dos recursos naturais, a questão da água, né, a questão também da área de petróleo e gás, enfim. Vejam, né, o Brasil é um país, né, que, historicamente, tem uma força grande da sua produção, né, no agronegócio e na mineração. Né, um padrão de reprodução do capitalismo entre nós, bastante fundado nessas esferas. O capitalismo em crise e decadência, né, começa a disputar esses recursos, né, internacionalmente de uma forma cada vez mais virulenta. Então, assim, eu penso, né, estou convencida disso, de que o golpe de 2016 foi uma espécie de requisição, né, das forças do capital nacional, mas aliado, né, ao capital internacional, no sentido de viabilizar acessos às riquezas naturais de um país de dimensões continentais, que tem o maior aquífero, né, do mundo, que é o aquífero Guarani, com imensas riquezas naturais da Amazônia, né, e minério, né, e todos esses metais, né, e elementos que as novas tecnologias requisitam. Então, se tratou o quê? Né, de desbloquear, né, não que o PT estivesse bloqueando inteiramente isso, mas constituía, sim, alguns diques, né? O que vai acontecer daí para frente, né, é um desbloqueio tanto dos processos da ofensiva, né, do capital sobre o trabalho, a contra-reforma trabalhista, a contra-reforma da Previdência. Então, a contra-reforma trabalhista de 2017, a contra-reforma da Previdência de 2019, já sob o governo Bolsonaro, né? E também todo um movimento de apropriação do fundo público para que ele seja esse suporte, né, do processo da reprodução ampliada do capital. Aí eu estou falando do quê? Né? Do aprofundamento dos mecanismos de ajuste fiscal que já vinham do período anterior. Eu estou falando aqui da Emenda Constitucional 95, que é mais conhecida como a PEC do fim do mundo, né, que, enfim, praticamente congela, né, os gastos primários do governo federal por 20 anos, até 2036, e que é um mecanismo que, inclusive, se mostrou absolutamente insustentável, né, como a gente pôde ver na pandemia, né, que o governo federal decretou uma situação de calamidade pública para poder fazer algum gasto para além, né, do congelamento, né, produzido pela Emenda Constitucional. Ampliou a desvinculação de receitas da União, a DRU, né, para 30%, né, dos impostos e algumas contribuições sociais, né, ou seja, isso significa o quê? Né, que parte dessa arrecadação fica desvinculada. A Seguridade Social, por exemplo, né,
que envolve as políticas de saúde, previdência, assistência, né, e o seguro-desemprego, teve seus recursos praticamente congelados e vem vivendo, né, se a gente tinha, no período anterior ao golpe, um subfinanciamento das políticas sociais no Brasil, nós passamos, com a emenda constitucional pós-golpe, a ter, né, um desfinanciamento das políticas sociais no Brasil. Isso a gente vem estudando, inclusive, lá no nosso grupo de estudo, o GOPES, né, que vem acompanhando, né, o desempenho orçamentário, né, ao longo de todos esses anos, e a gente vem mostrando isso. Saiu até agora uma coletânea, né, organizada pelo professor Áquilas Mendes, da USP, da área da saúde, onde a gente escreve um pouco sobre essa economia política da saúde no último período e como essa política tem sido, mesmo com a pandemia, a que mais perdeu recursos, né, no contexto da emenda constitucional 95. Do ponto de vista político, né, embora a burguesia brasileira, internacional, e com o apoio dos setores do judiciário, da mídia, tenham conseguido articular o golpe de 2016, esses setores eles saem muito esfacelados também desse processo. Eles não conseguem apresentar uma alternativa política própria nas eleições de 2018, né, e capaz de evitar o ascenso, né, do outsider, né, que é Bolsonaro. Porque, vejam, né, a gente vai sustentar aqui com vocês que Bolsonaro é um governo que não representa diretamente, né, os interesses do capital no país, embora a burguesia e seus prepostos tenham embarcado nesse projeto, né, frente à perspectiva da continuidade de um governo petista, ainda que de coalizão de classes, mas que não implementaria, né, as suas demandas, né, no ritmo, na intensidade, né, na velocidade requisitada, né, pela necessidade, né, urgente pelo capital de recuperação das suas taxas de lucro e também da exploração dos recursos naturais, né, e da força de trabalho. Então, vejam, né, o que vai acontecer é que vai assumir um governo, né, que vai combinar o ultraneoliberalismo, né, que é o Paulo Guedes, né, que a gente... Porque, veja, no ambiente neoliberal nós já estávamos, tá? Então, esse projeto no Brasil nós vamos caracterizar como ultraneoliberal. Ultraneoliberal, né, em função né, da força, né, que o mercado assume nesse projeto, né? Eu acho que nada mais emblemático, né, do que colar a política de preços da Petrobras aos preços internacionais, não fazer qualquer controle de preço. Isso é, né, uma lógica ultraneoliberal, onde o mercado, por si só, né, vai regular, né, os preços, e com isso, né, a população brasileira viu, né, está vendo, né, que tudo ficou mais caro, né, tem uma inflação aí, né, de quase 13%, corroendo o poder de compra dos salários dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, né? Temos 33 milhões de pessoas passando fome. E isso não é um problema exclusivo da pandemia, né? Porque ali em 2019, né, no final de 2019, os resultados, né, econômicos do primeiro ano de governo Bolsonaro já eram resultados muito medíocres, né? 1% de crescimento do PIB, né, um desemprego que já estava ali em torno de 11,1% de pessoas desocupadas, né? Mas esse número é muito maior, porque aí há um conceito, né, do IBGE que se chama subutilização da força de trabalho, que reúne os desocupados, né, os que estão em situação de desalento, ou seja, desistiram de procurar emprego, né? Então, essa turma aí representava, ali no início, né, do governo Bolsonaro, já cerca de
24%, 23% a 24% da força de trabalho brasileira. Isso vai aumentar, né, enormemente com os impactos, né, da pandemia de Covid-19, o fechamento, né, de postos de trabalho, né, e tudo, né, que nós vivemos. E, veja, isso não vai ser recuperado plenamente com o suposto, né, porque nós, se a pandemia estivesse totalmente controlada, eu não veria todo mundo de máscara nesse auditório, exceto eu mesma, né? Então, nós ainda estamos no contexto da pandemia, né, mas um certo arrefecimento, né, do contágio, das mortes, etc., não foi capaz, né, de recolocar, né, as pessoas em postos de trabalho, né, repondo, né, as condições do período anterior. Tá? Então, vejam, né, por outro lado, né, a gente acompanha o liberou geral na área ambiental, né, a ideia de passar a boiada. Né, os anos Bolsonaro, né, de 2019 até o dia de hoje, né, são anos de devastação do país, né, de devastação, de desencadeamento das forças mais destrutivas, nessa combinação entre ultraneoliberalismo e neofascismo, né? Porque nós temos vivido também, né, uma condição de aumento, né, da violência política, da formação de milícias armadas, né? Os números, né, de liberação, de posse de armas, né, no país são assustadores. Né, isso significa que esses setores estão armando parte da população, né, para certamente, porque é uma coisa anunciada, fazer um barulho real, né, caso não ganhem a eleição de forma democrática, né, pelos canais, pelo voto. Hoje mesmo, né, nesse momento, né, Jair Bolsonaro convocou, né, os diplomatas de outros países para falar que as urnas eletrônicas, que vai ter fraude. Né? Então, ele está criando um ambiente, né, para justificar, e com o apoio de setores das Forças Armadas, há dúvidas, né, sobre se o conjunto das Forças Armadas embarcaria, né, numa alternativa como essa. Acho que há setores que sim, mas há setores que não. Né, mas nas polícias militares, né, em determinados segmentos, né, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária, a gente sabe que o bolsonarismo está muito, muito entranhado. Né? Por exemplo, o assassinato do Marcelo, né, e a conclusão a que chegou a investigação a jato, né? Nunca foi tão rápido nesse país uma investigação, né, de um crime. Então, uma investigação a jato que chega à conclusão de que aquele não foi um crime político, né? Quando ele foi um crime político do início ao fim. Então, essa constatação, né, mostra para a gente, né, o quanto está entranhado isso, né, nas instituições, o quanto eles conseguiram espraiar, né, esses conceitos nas instituições, particularmente aquelas vinculadas à segurança pública no país. Né? Então, vejam, isso tudo nos diz o quê? Né? Que essas eleições não acontecem em condições de normalidade, em condições de liberdades democráticas plenamente instituídas. Veja, eu quero dizer também que, no capitalismo em crise e decadência, né, há uma tendência de restrição das liberdades democráticas. Isso não diz respeito apenas ao Brasil. Tá? Há uma tendência de aumento do poder de decreto dos executivos. Há uma tendência de Estado forte para garantir as políticas deletérias, né, do neoliberalismo. Essa é uma tendência geral. Mas, quando a gente chega, né, a uma condição onde nós temos um governo neofascista, né, o fascismo, que é diferente do fascismo histórico, porque as condições não são as mesmas, nem a programática. A programática não é exatamente igual, mas tem algo que é igual.
né, quando a burguesia ela não consegue mais governar, né, com as suas próprias forças, ela mobiliza, né, o Bonaparte, né? Então, eu acho que hoje, né, Jair Bolsonaro e o seu projeto, né, os seus prepostos, inclusive com base de apoio popular mobilizada, né, pelo neopentecostalismo autônomo, né, pelas forças de segurança pública e esses segmentos, alguns segmentos ressentidos, né, da sociedade brasileira, vão se somar, né, a esse projeto, vão dar a esse projeto uma base popular, né? O fascismo histórico tinha uma base popular, né? Basta ver aquele famoso filme do Ingmar Bergman, que chama O Ovo da Serpente, né? Nesse filme, esse filme tenta explicar, né, para nós como que a sociedade alemã aderiu a um projeto tão bárbaro, né, tão desumano, tão sem afeto, né, que era o hitlerismo, né? Como que os alemães chegaram àquela condição? Me parece, né, que existe uma base concreta social, né, que permite, né, o ascenso, né, e a permanência, né, de um governo neofascista. Veja, as forças progressistas da sociedade brasileira passaram os últimos 4 anos tentando derrotar Bolsonaro. Tivemos processos de impeachment, mais de 100, né, e alguns deles muito consistentes, né? Tivemos uma pandemia onde o presidente, a figura do presidente, renegava a vacina, a máscara, os cuidados, né, e, com isso, retardou, né, os cuidados necessários e aumentou de forma significativa o número de mortes no Brasil. Nós chegamos agora a 675 mil mortes conhecidas, né, porque a subnotificação no Brasil é um negócio escandaloso. Então, de casos também, mais de 33 milhões de casos, né, conhecidos. Eu volto a dizer, a subnotificação é uma coisa impressionante. Isso tem a digital, né, eu diria que tem a mão inteira, né, desse projeto neofascista, em função da sua condução, né, frente à pandemia, né, no país, desestimulando todos os cuidados, inclusive tentando inviabilizar governos locais, estaduais, que implementavam medidas, né, de distanciamento social, vacinas, né? Então, nesse contexto, até o Dória, né, que já foi conhecido como Bolsodória, né, virou um cara, defensor da vacina, do Butantan, aquela coisa toda, né? Então, o que nunca foi progressista no país, né, posou, né, de progressista frente ao tamanho, né, da barbárie, né, que estava sendo, que vem sendo, né, implementada. É resultado dessa barbárie a morte do Dom, né, e do Bruno, a morte do Marcelo, né, e de tantos ativistas, né, na área ambiental, né? Teve uma família inteira na Bahia que foi assassinada nesse contexto. Então, a gente tem muitos exemplos, né, no último período, ataques à imprensa, jornalistas, ou seja, em que pese a nossa imprensa ser muito monopolizada, mas são ataques à liberdade de expressão no país, né? Começa assim, depois vai chegar aqui na Elaine Bering, na Ana Vasconcelos, e em cada um de nós aqui, né? Então, quando a imprensa é atacada, né, dessa forma, né, e a imprensa oficial, digamos assim, né, grandes monopólios, empresas, né, jornalísticas, isso significa, né, que na ponta, né, o jornal alternativo, o jornal do sindicato, né, o sindicalista, o movimento estudantil, todos nós estamos em vias de ser atacados, né, de forma mais direta, né? Bom, então, gente, as eleições elas acontecem nesse ambiente. Nós não conseguimos arredar o Bolsonaro do poder, houve um certo desgaste, né, tanto que ele perdeu apoio real na sociedade brasileira,
mas ainda assim mantém ali, né, uns 30% nas pesquisas eleitorais, o que é muito diante, né, daquilo que tem acontecido nesse país, né? E é por isso, né, que parte da esquerda brasileira, não toda, né, uma parte significativa da esquerda brasileira, apesar dos limites, né, do projeto do Lula, do PT, da coalizão de classes, tudo isso, vem fazendo uma opção, né, de apoiar a candidatura que é capaz de, eleitoralmente, essa é uma opção pragmática eleitoral, né, de eleitoralmente derrotar Bolsonaro, de preferência no primeiro turno, nas eleições de 2022. Né? Eu sou daquelas que corrobora com essa proposta. Isso não significa nenhum cheque em branco, né, para o Lula, muito menos ainda participar de um possível governo, né? Mas eu penso que existe uma tarefa para todos nós, nesse momento, que é derrotar Bolsonaro. Né? Derrotar Bolsonaro eleitoralmente. Derrotar Bolsonaro não significa dar posse ao Lula, eu acho que isso vai ter que ser garantido nas ruas. Derrotar Bolsonaro não significa derrotar o bolsonarismo, né, já que isso ganhou corpo na sociedade brasileira, mas significa um primeiro momento, né, em onde a gente consegue impor uma derrota, né, eleitoral, já que nós não conseguimos impor uma derrota institucional, né, pelo impeachment, né, que ele deveria ter sofrido em função dos crimes, né, e são inúmeros, né, que ele cometeu. Né. E é fundamental essa derrota, porque isso pode significar também, no curto, médio prazo, começar o início, né, do isolamento de posturas machistas, a sopa de letrinhas quer ir mais, né? Derrotar isso, né? Colocar essas posturas na defensiva, né? Defender a população negra desse país, né? Num combate sem tréguas ao racismo, né? Porque esse projeto, né, ele representa um processo destrutivo em todas as esferas. Né? Na esfera econômica, com o ultraneoliberalismo, com a descaracterização de políticas públicas centrais, com a transformação de um programa de transferência monetária num programa eleitoreiro, clientelista, né, como foi feito agora, né, transformou o Bolsa Família num programa de transferência monetária para chamar de seu, e aumentou os valores desse programa até dezembro. Né, como quem diz assim, olha, para vocês continuarem recebendo isso, né, é só se eu for reeleito. Né. Então, eu espero, né, muito que parte da classe trabalhadora brasileira mais precarizada, mais dilacerada desse país, pegue o seu auxílio e dê uma banana para o Bolsonaro. Né. Então, vejam, o que eu penso? A nossa tarefa central, né, é esse primeiro movimento. Né. No dia seguinte, né, caso o Lula consiga tomar posse, porque isso também está em aberto, né, nós teremos que fazer oposição ao governo Lula, muito provavelmente. Né, para virar oposição no dia seguinte, para cobrar, né, do novo projeto instalado, né, na presidência do país, medidas reais e substantivas para os trabalhadores. Né, não permitir mais, né, toda aquela lógica de cooptação, né, dos movimentos, etc., em nome, né, da estabilidade, né, do governo, de um governo que, enfim, que vem das hostes dos trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores ainda é o partido mais forte na classe trabalhadora brasileira, né, em que pese ter crescido o PSOL, em que pese, né, terem crescido outras correntes de esquerda, etc.
né, o Partido dos Trabalhadores ainda é a maior força dentro da classe trabalhadora brasileira. Infelizmente, eu não gostaria, não. Eu gostaria que tivesse crescido no Brasil uma esquerda digna desse nome, capaz, né, de substituir historicamente o papel que o PT teve ao longo de todos os anos, né, de todos esses anos. Mas isso não aconteceu, né, houve uma forte tentativa, né, de setores de esquerda, no sentido de construir uma frente única, né, dos trabalhadores, que, inclusive, tivesse uma expressão eleitoral, mas o PT quer mais do mesmo. Ele quer um governo de conciliação de classes, ele quer ser o governo de todo mundo e quer rezar a cartilha do grande capital, né, e tentar contemplar também os trabalhadores. Isso não vai acontecer, mais uma vez, mas é a alternativa que temos nesse momento, né, para derrotar o inimigo principal, né? Nosso inimigo principal é o projeto neofascista e ultraneoliberal de Jair Bolsonaro. Eu sei, né, que existem vários segmentos no campo da esquerda que não adotaram essa leitura, não adotam essa leitura, têm candidaturas próprias. Eu acho que nós não podemos, né, enfim, devemos respeitar, né, nos respeitar, né, coletivamente. Nós não podemos hostilizar nenhum companheiro ou companheira por não corroborar essa posição. Acho muito importante dizer isso. Eu sou absolutamente contrário ao que fizeram com a Rita Von Hunt, né, que apoia a Sofia Manzano, né, e outros setores. Então, ali na frente, né, nós vamos precisar de toda a esquerda reunida, né, para garantir determinadas condições da luta de classes no país, né? Inclusive, eventualmente, para garantir a posse do Lula, né, caso ele se eleja. Eu espero que sim, né, e eu espero que seja no primeiro turno. Mas eu quero dizer para vocês, né, que a minha leitura é de um certo pragmatismo pessimista. Tá? Eu não sou otimista, não. Né, eu não saio por aí cantando Lula lá. Né, isso me incomoda profundamente. Não estou nessa, não, entendeu? Eu acho que o centro, né, a atitude melhor, né, é uma atitude de um certo pragmatismo pessimista, né, para que a gente possa tirar, né, a barbárie da nossa frente, a barbárie fascista da nossa frente. Gente, porque até agora nós tivemos um governo, né, de corte neofascista. Mas se a gente transita, né, de um governo para um regime fascista, aí as coisas vão ficar muito piores para a classe trabalhadora brasileira, para a universidade pública, para o movimento estudantil, para as políticas sociais, para os assistentes sociais, enfim, e para os valores, né, os valores que somam, né, forças para um projeto de emancipação efetivamente humana. Tá? É isso, aí, bom, é muita provocação. Tá? Então, agora joguem as pedras. Vamos lá. Posso falar? Gente, no nosso planejamento, a gente tinha pensado agora a gente fazer um debate, e aí quem quiser se inscrever pode ser falado, quem quiser falar, o microfone vai estar aberto, ou pode ser por escrito, e a mesa lê. E só para lembrar também que a gente vai ter o próximo evento da Virgínia Fontes, eu não sei se eu falei a data no início, é dia 28 desse mês mesmo, com a Virgínia no mesmo horário. A gente vai soltar nas redes sociais o banner certinho, com o link para inscrição. Mas é isso. Agora a gente pode abrir para o debate, aí dependendo do número de perguntas a gente faz um bloco, responde, abre outro bloco, tá bom? Já tem uma pergunta aqui da Beth. Oi, vamos lá. Elaine, eu acredito firmemente que a gente vai ter um golpe militar se o Lula ganhar. Você pensa assim?
Porque eu escuto sempre que os militares não estão a favor do Bolsonaro, mas estão a favor do vice-presidente. Né? Se o Lula ganhar, o vice dá o golpe. É possível? Espera aí, eu vou levar isso. Será que a Tatianinha também? Tem ali também. Tatianinha. Olá, boa noite a todas, todos e todes. Parabéns aí pela atividade. Elaine estava em reunião, então só consegui chegar agora. Desculpa, não peguei toda a sua fala. Mas queria contribuir, em especial, pela pergunta da colega. Né? Meu nome é Tatiane Araújo, eu estou pré-candidata numa coletiva estadual pelo PSOL, mas eu sou daqui, do Serviço Social, sou aluna do mestrado do Serviço Social da UERJ, com muito orgulho. Bem, acho que a gente vive um momento bem difícil, né, Elaine? E aí a sua pergunta, eu acho que tem a ver com as tarefas mais importantes que a gente tem para o próximo período, né? Eu acho que estamos no momento... Eu sou servidora da saúde, gente, há 12 anos. Eu fiz muita greve nos governos do PT. Eu sou servidora do Instituto Nacional do Câncer. Então, fazer greve no governo do petismo não é um problema meu, porque eu fiz. Né? E fiz como estudante da UFRJ, porque eu me formei na UFRJ antes de vir para cá fazer o mestrado. Agora, qual é o problema? Gente, de que dimensão a gente está falando, né? Dessa política de morte, de uma política genocida, de uma política ecocida, de um avanço da extrema-direita no país e no mundo. Mas aqui com um nome claro, categórico, que já nos governa por 4 anos, que é o nome de Bolsonaro. Infelizmente, não foi possível derrotar nas ruas, porque o meu gosto, a minha vontade, o meu desejo, e eu acredito que de todos aqueles e aquelas que se mobilizam e são na defesa da vida, da classe trabalhadora nesse país, era derrotar Bolsonaro nas ruas. Nós não conseguimos. Então, nós precisamos derrotá-lo na urna. E derrotá-los, porque aqui no Rio de Janeiro a gente precisa derrotar também Cláudio Castro, que armou agora 10 mil policiais da reserva, com armas e munição dados pelo Estado. Então, é sobre isso que a gente está falando. Golpe. Eu acho, por exemplo, eu quero escutar a Elaine e a mesa sobre, mas eu não acredito efetivamente num golpe, no sentido de um golpe industrial militar como a gente teve no passado. O que eu acredito é uma situação de terror. Terror nas ruas, como a gente tem visto. A morte de Marcelo em Juiz de Fora, a morte de Dom, de Bruno. Nós, do PSOL, perdemos a Marielle. Então, é um terror nas ruas. É armar a população de 2 formas. Com ódio, porque você invisibiliza o outro, e aí nossas mulheres negras, nossos jovens negros, sabem o que é serem invisibilizados e morrerem nesse Estado genocida, nesse Estado que mata a nossa juventude negra, mas eles invisibilizam e passam aquela coisa do ódio ao outro, ao diferente. Então, LGBTQIA+, sofrem, né? A oposição sofre, tudo vira comunismo. Gente, o PT não é comunista. Longe disso, queria eu, mas não é, sabe? Então, aí, para concluir por conta do tempo, eu acho que a gente está diante de uma situação que é essa, da dificuldade do diálogo, e que vai fazer com que nós, da esquerda, nós dos movimentos sociais, nós, juventude em luta, defendendo a nossa universidade, nós da saúde, defendendo o SUS, vamos ter que agora, como tarefa imediata, derrotar Bolsonaro nas urnas e seguir mobilizados. Essa derrota, para que não tenha aí todo um debate sobre se valeu ou se não valeu, não tem jeito. Eu não acho que é na ponta da caneta. Eu acho que a gente vai ter que fazer nas ruas. Então, é muito importante que cada atividade política tenha muita gente, mesmo eles nos colocando medo. Porque é assim que a gente vai conter essa sanha reacionária, essa sanha da morte, do ódio ao outro. E a gente vai precisar fazer isso depois de outubro, para dar posse ao novo governo.
Mas nós vamos ter uma tarefa que é ir além. Quer dizer para o próximo governo, que eu espero que seja Lula no primeiro turno, e Freixo aqui, que os nossos sonhos não cabem nas urnas e que a gente vai lutar por políticas públicas efetivas, lutar pela educação, pela saúde, e isso é tarefa nossa. Então, urge agora, né, derrubar Bolsonaro, urge cuidar com uma grande mobilização para que a gente efetive isso em outubro e urge que a gente siga discutindo, organizados nos centros acadêmicos, nos movimentos sociais, nos movimentos de bairro, na saúde, para fazer valer a nossa luta. Tá. Gente, boa noite. Eu sou a Cacau, eu sou estudante aqui do Serviço Social, estou em processo de conclusão de TCC. Fui membro da gestão do centro acadêmico por muitos anos aqui na faculdade e sou pré-candidata a deputada estadual também pelo Polo Socialista e Revolucionário. Eu achei muito interessante, eu queria, na verdade, elogiar a iniciativa do NEPS, eu achei muito interessante trazer esse debate. Com certeza está todo mundo sedento de poder fazer essa discussão dentro da universidade. A Elaine colocou vários pontos que a gente tem parte de acordo, né, inclusive de análise da situação da conjuntura nacional, inclusive internacional, vários elementos, inclusive nem vou me abundar aqui em falar todos os elementos que a Elaine colocou muito bem sobre o próprio governo Bolsonaro, que eu acho bastante importante para a gente pensar, né, quais as tarefas que estão colocadas, e queria colocar um contraponto também para a gente pensar um pouco as tarefas da esquerda e o papel que cumpre a esquerda de conjunto, não só na política nacional lá, né, mas como o que ela cumpre também nos sindicatos, nas entidades estudantis, que eu acho que é importante. Porque foi colocado aqui que não foi possível derrotar o Bolsonaro nas ruas, né, e de fato não foi. Mas eu acho que esse lugar da gente pensar como é que a gente veio parar aqui, né? Como é que a gente veio parar num governo Bolsonaro, né? O que foi feito a partir do golpe institucional, que eu achei muito importante também colocar essa discussão, para que a gente pudesse chegar nessa situação que a gente está. E eu acho que o elemento da conciliação de classes ele é muito fundamental para a gente também entender como a gente veio parar aqui. Porque parte desses setores, né, que articularam o golpe institucional, né, parte desses setores que, inclusive, são base de apoio do bolsonarismo, esses setores estavam presentes nos governos do PT, nos 13 anos de governo do PT. Né. Foi um governo de conciliação de classes com o agronegócio, com a igreja, abrindo mão da legalização do aborto, né, com os setores dos militares, inclusive. Né, os militares que estavam ocupando o Haiti militarmente pelas Forças Armadas Brasileiras são os mesmos que estão hoje no governo Bolsonaro. Né. Ou seja, os que estavam lá com Lula estão agora hoje, os que estavam lá para massacrar os nossos irmãos negros haitianos estão agora no governo do Bolsonaro. Ou seja, esses setores também foram fortalecidos no governo do PT e se sentiram fortalecidos para poder ir além do que os ataques do que o PT já vinha fazendo, para ir além com o golpe institucional. E acho importante a gente pensar também, porque é isso, né? Nós temos instituições, temos uma esquerda, e pensar também por que o Bolsonaro não foi derrotado, já que a gente estava numa pandemia, já que ele é tão nefasto como a gente está vendo, é importante a gente também ver o papel da esquerda nisso. Né? Se também não é uma esquerda que, historicamente, principalmente o PT, aposta conscientemente apenas no papel eleitoral e institucional. Ou seja, já vou concluir essa ideia, que eu acho que esse apitinho é para mim. Uma esquerda que dirige centrais sindicais, dirige a maior central sindical da América Latina, que é a CUT, né? Dirige entidades, DCE, centro acadêmicos, e a gente não vê essas lutas se desenvolvendo profundamente como elas deveriam se desenvolver. E eu posso citar vários exemplos. Tiveram os atos fora Bolsonaro, mas a gente sabe muito bem que esses processos precisam se intensificar. A SEDAI foi privatizada, e ela foi privatizada aqui no Rio de Janeiro, não somente sem luta, ela foi privatizada com a ajuda do Ceciliano, que é do PT e é o presidente da Alerj. Certo? Ou seja, também esse papel institucional é preciso dizer. Esse é o papel da conciliação de classes, que não somente não chama uma luta, inclusive porque os sindicatos da SEDAI são organizados pela esquerda, como também, não, na verdade, ajuda a articular, né, que o governo Cláudio Castro possa vender uma empresa tão importante para o nosso Estado. Né? E é importante a gente pensar o papel que significa a conciliação. Porque o Geraldo Alckmin, não sei se no Rio de Janeiro a gente tem essa dimensão, é um cara que bateu em professor
nas manifestações, massacrou a juventude que foi para as ruas nas jornadas de junho, é responsável por uma das maiores chacinas da história desse país, que foi daí que surgiu o movimento das Mães de Maio. E, assim, não dá para desfazer chacina. Não tem como voltar atrás nisso. Certo? Isso é uma coisa que, a partir do momento que isso é feito, isso coloca uma linha divisória entre nós, esse setor, que é uma linha de sangue, inclusive, desses setores. E são exatamente esses setores que o Lula está resgatando hoje para a perspectiva de conciliação de classe, para dizer, inclusive, é importante, eu acho que a Elaine colocou uma perspectiva crítica, porque não é o que a maioria das pessoas que eu vejo que falam que vão votar no PT se colocam, inclusive o próprio Lula disse hoje que a campanha dele não é de esquerda, só falta a esquerda perceber que não é de esquerda, né, para poder pensar, na verdade, as contradições que estão colocadas. Porque, ao não dar os combates contra o Bolsonaro, ao achar que a resposta para o Bolsonaro ia ser só o impeachment, e aí faz impeachment com o MBL, achando que vai fortalecer a luta contra o Bolsonaro. Ao fazer só atos eleitorais, como a gente viu no Fora Bolsonaro, ao apostar numa atuação dentro dos sindicatos, que separam a luta econômica da luta política, assim como eles fazem também no movimento estudantil, né? A gente vê o PT nas entidades esvaziando o conteúdo político, né, de todas as entidades, transformando as entidades numa... O DCE virou um lugar de campanha eleitoral do LOD. Né? Vocês vão me desculpar, mas eu acho que nenhum estudante votou nessa política. Né? O DCE ajuda a despolitizar, e essa é a política do PT e do PCdoB em todas as entidades do país. Ou seja, ajuda a despolitizar o movimento estudantil e não dá os combates necessários que precisam dar. Né? Eu acho fundamental, nesse momento, a gente repudiar a conciliação de classes. Sou parte desse setor da esquerda. E achei muito importante a Elaine colocar a questão do respeito, né, porque eu acho que o movimento estudantil também deveria reproduzir isso. Né, mas eu acho fundamental a gente pensar isso, porque, de fato, nós achamos inadmissível ter, nesse momento, que nós, inclusive, não vamos derrotar o Bolsonaro somente nas eleições. O Trump está aí, o movimento nos Estados Unidos contra o direito ao aborto está aí, mostrando que essa extrema-direita só vai voltar para a lata do lixo da história quando a luta de classe for colocada. E o que eu vejo é uma esquerda que faz de tudo para que as coisas não se transformem na luta de classe, se transformem sempre em ter muitos CAs, ter muitos sindicatos, ter muitos cargos, muitos deputados, mas pouca luta de classe onde a classe trabalhadora e os estudantes possam se sentir sujeitos. Desculpa se eu me estendi muito. Obrigada. Então, a gente vai fechar esse bloco, e aí a Elaine fala, e a gente pode abrir um segundo bloco. Tá? Gente, eu vou começar lendo uma poesia, que é uma letra de uma música, eu estava aqui no celular, mas prestando super atenção, um ouvido aqui e procurando a página aqui. Que é uma música que se chama Medo, tá? Linda, por sinal, né? Ela diz assim, as partes em português, né? Tenho medo de gente e de solidão, tenho medo da vida e medo de morrer. Tenho medo de ficar e medo de escapulir, medo que dá, medo do medo que dá. Tenho medo de acender e medo de apagar, tenho medo de esperar e medo de partir. Tenho medo de correr e medo de cair, medo que dá, do medo que dá. O medo é uma linha que separa o mundo. O medo é uma casa onde ninguém vai. O medo é como um laço que se aperta em nós. O medo é uma força que não me deixa andar. É lindo isso, né? É lindo isso exatamente para que a gente saia desse lugar, né, do medo e da paralisia, dessa força que não nos deixa andar, né? Então, assim, aqui nós estamos num debate, num campo, né, num campo crítico, né, ao neofascismo, ao bolsonarismo, né, mas essa palavra medo já apareceu, né, na minha fala no início, apareceu na fala da Tatiani, né, e o que nós precisamos fazer agora é sair desse lugar que não nos deixa andar, né, para derrotar um projeto que, assim, com todo respeito a Cacau, eu vou dizer, olha, que as nossas críticas à conciliação de classe são muito parecidas, né? Mas o nosso problema, né, é que é preciso fazer a crítica mais pesada, né, ao bolsonarismo,
ao projeto neofascista, porque os estragos, né, que esse projeto está fazendo no país são ainda mais profundos do que aqueles que os governos de conciliação de classe fizeram, né, e poderão fazer caso assumam o governo federal. É por isso que, eu volto a dizer, eu sou de um pragmatismo pessimista, mas pragmático, né? Eu acho que a esquerda, nesse momento, né, não pode assumir um papel de apenas educativo doutrinário, né? É preciso realmente arredar esse povo, tirar eles desse lugar de poder ao qual eles chegaram, né? E que estão matando os índios, né? Estimulando o garimpo ilegal, queimando a Amazônia, né? Matando ativistas, liberando geral a violência contra as mulheres, né? Matando o povo, o jovem, a juventude negra. Tá? Não é à toa que eu vim com essa camisa aqui hoje, não, tá, gente? Eu vim com essa camisa aqui hoje, né, porque aqui está o começo de tudo. Né? Essa mulher foi assassinada pelas milícias. E é isso que a gente quer evitar. A gente não quer, né, e não sei se a gente consegue, mas a gente quer evitar ter mais perdas, né, para que a gente possa realizar as nossas lutas, a luta de classes, né, e que também não é nenhum mar de rosas, não. Ela, às vezes, assume embates duros, né, mas a gente quer realizar a luta de classes em outras condições, né, aonde, pelo menos, né, existe algum constrangimento daqueles que dirigem o Estado brasileiro, né, de estimular violências como o assassinato de Marielle, né, de Dom e Bruno, né, e de tantos outros, né, que nós perdemos nos últimos anos. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, né, dialogando principalmente contigo, que fez o contraponto, mas que eu acho que é importante, eu não tenho dúvida nenhuma que o projeto de conciliação de classes nos trouxe até aqui. Né, nos trouxe, sim, né, o petismo, né, o seu projeto, e também, né, a quantidade de equívocos, né, e uma certa usurpação do fundo público do Estado brasileiro que fizeram, né, nos levou até aqui. Nos levou até aqui. Isso está na raiz do que nos trouxe até aqui. Né? No entanto, do ponto de vista eleitoral e pragmático, né, nesse momento, a única forma de arredar, né, esse projeto deletério do poder, né, e que vai impor o terror, que pode impor o terror, né, eu estou de acordo com a Tatiane nesse sentido, né, eu acho que talvez a gente não tenha, Beth, né, um golpe militar como aquele de 1964, os tanques na rua, etc. Mas nós poderemos ter milícias paramilitares nas ruas, né, e isso é muito pior, tá? Isso é muito pior, né? Eu nem sei o que é pior, vamos pensar aqui, né? Mas assim, eu acho isso mais descontrolado, né? E perigoso, né? Do que as próprias forças armadas, né? Com golpes militares no sentido clássico. Mas veja, né? O nosso golpe aqui, ele foi diferente do golpe chileno. O golpe chileno foi, os caras mataram e sumiram com 30 mil pessoas. Tá? O nosso golpe aqui não fez um estrago desse tamanho, embora tenha feito muito estrago. Torturou umas 10 mil pessoas, né? E temos aí aproximadamente 500 desaparecidos, é um número mais próximo disso, né? Mortos e desaparecidos. Tá? Mas eu quero dizer a vocês também que a violência de uma ditadura não se conta pelo número de mortes que ela causa, não. No Chile foram mais mortes porque teve mais enfrentamento. Aqui teve enfrentamento, né, mas nós exportamos todas as técnicas de tortura para a América Latina. Então, a nossa ditadura aqui tem uma relação visceral com as ditaduras do Cone Sul, da Argentina, do Uruguai, né, do Chile, né? Então, não é pelos rios de sangue que a gente fala de uma violência de uma ditadura, não. A nossa ditadura aqui foi extremamente, profundamente violenta. E quando esse Bolsonaro vai lá reivindicar aquele nome do Ustra, né, isso me dá uma revolta, uma indignação, né, e é por isso,
né, dentre outras coisas, que não se pode equiparar a conciliação de classe ao estrago, né, do bolsonarismo. Não se pode. Né? Com atraso, com dificuldade, os caras instauraram uma Comissão Nacional da Verdade. Né? Instauraram. Houve algum nível de apuração. Isso deixou setores das Forças Armadas, né, e o próprio Bolsonaro profundamente irritados. Não é à toa que o cara vai lá votar, né, a favor do impeachment da Dilma, reivindicando um torturador. Tá? Um projeto, né, que passa por isso, né, é de uma violência, né, pusilânime. É disso que a gente está falando. Eu jamais aplicaria esse adjetivo, né, ao Lula. Tá? Por todas as críticas que eu tenho ao Lula. Mas Bolsonaro é pusilânime. Nós estamos lutando contra uma força bárbara, desumana, sem afeto, né? E que quer continuar no poder por meio do medo. Tá? Então, é sobre isso que a gente está falando. Né? E eu acho, né, que o papel da esquerda, nesse momento, o primeiro movimento é derrotar eleitoralmente Bolsonaro, o que está longe de estar garantido. Quem acha que isso está garantido, tá, né, eu acho que ainda vai rolar muita água debaixo da ponte, muita ameaça ao processo eleitoral, né, muita fake news, exatamente, muita fake news. As redes, né, elas também são um espaço de embate, né? A gente deve fazer esse embate nas redes, mas eu acho que o nosso lugar prioritário não são as redes. Né? Tatiani colocou isso, eu também tenho acordo, e também Cacau também colocou isso. Nosso lugar de embate é na rua. Nós precisamos ocupar o espaço público. Né? O petismo precisa entender isso também. Né? Porque, às vezes, os caras parecem que não entendem. Acham que vão resolver tudo pela eleição. E aí eu tenho um acordo que esse contágio eleitoralista da esquerda brasileira é extremamente pernicioso. Né? Eleição, para a gente, é tático, né? É momento. Né? Ou, pelo menos, deve ser. Né? Não deve ser o fim, né, o fim, né, o início, o meio e o fim da atividade da esquerda. Estou vendo a Natália ali. Natália é petroleira. Ela sabe muito bem qual é o papel político, né, de um sindicalista, né, da luta política dentro do espaço como a Petrobras. Tá? A Tatiani falou do INCA, INCA, né? Do INCA. Né? Tem um movimento estudantil, enfim. A nossa luta é todo dia, ela não é só na época da eleição. E ela foi todo dia ao longo desses 4 anos. Gente, nós saímos logo depois daquele 7 de setembro nojento que eles armaram, né, que era praticamente o prenúncio do golpismo, né, a gente saiu para as ruas e os caras tiveram que voltar, que dar um passo atrás. Nós não conseguimos derrubar Bolsonaro, mas eles tiveram que dar um passo atrás. Né? Teve a tsunami da educação. Nós conseguimos recuperar o orçamento das universidades? Não. Da ciência e tecnologia também não. Né? Que tem sido cortados diuturnamente. Né? Hoje, para a gente ter um financiamento para pesquisa, você tem que concorrer, né? Pouquíssimos pesquisadores estão com financiamento real, né? Tem conseguido bolsas. Eu era do CNPq até 2020, a gente aprovava, né? Eu representando a área de serviço social no CNPq, a gente aprovava as bolsas, né? E os pesquisadores só recebiam, o seu projeto foi aprovado no mérito, mas não vai ter recurso. Tá certo? Na nossa área. Né? Mas isso estava acontecendo de forma generalizada. Né? Então, é um projeto que odeia o conhecimento, que odeia a pesquisa, que odeia a universidade. Né? Então, assim, a universidade brasileira, pública, hoje está em risco. Eles querem transformar tudo em educação à distância. É por isso também que é muito importante que a gente tenha reassumido o ensino presencial assim que foi possível.
né, porque é preciso ocupar o espaço público. Isso aqui também é espaço público, é a rua, as instituições públicas, né, para combater um projeto que quer transformar o ensino em mera transmissão, né, de conhecimento e não num processo de ensino-aprendizagem efetivamente pedagógico, né, que é só a sala de aula que propicia, né? Vocês viveram isso, sabem qual é a diferença entre uma sala de aula e você assistir aulas de trás da telinha. Tá certo? De trás da telinha. A interação é inteiramente diferente. Sobretudo, né, um curso com muitas mulheres que têm filhos, né, tá ali, a gatinha ali, mulheres que têm filhos, filhas, né, e que são requisitadas o tempo todo, né, para as tarefas da reprodução dentro de casa. Tá? Então, como é que assiste aula nessas condições? Como é que assiste aula indo para o trabalho, né, vivendo o bico ali e tal? É muito difícil, tá? Assistir aula, né, de dentro do trem, do ônibus, etc. Como eu vi alunos, né, vivendo isso. Tá? Então eu quero dizer assim, olha, que o que eu espero, né, que a gente consiga derrotar Bolsonaro no primeiro turno, né, que a gente consiga dar posse a um novo governo, né, e que a gente consiga, né, colocar, sobretudo, né, um programa, né, em pauta, né, uma programática dos trabalhadores em pauta, né, para reverter a herança recentíssima do golpe, né, reverter a emenda constitucional 95, que constrange o orçamento das políticas sociais, reverter os processos de privatização, fazer uma outra política de preço da Petrobras, né, assegurar um programa de renda de transferência monetária que não seja do governo de plantão, nenhum, né, que seja efetivamente um direito legal dos trabalhadores brasileiros, né, enfim, que a gente reverta, né, todas essas condições que se apontaram, né, no país. Veja também, gente, o que aconteceu com a cultura, né? Com a cultura, com o teatro, com o cinema, sabe? Uma coisa persecutória, né? De esvaziamento, né? Cala-boca na cultura. Afasta de mim esse cálice, a gente tem que derrotar isso, né, enquanto ainda é tempo. Porque se a gente entra, né, numa lógica de um regime, né, bonapartista, né, neofascista, bonapartista, aí nós vamos enfrentar condições no país muito piores do que aquelas que a gente está vivendo hoje. Então, esse é o momento, né, essa é a responsabilidade que eu acho que a gente tem. Tá? E aí nós vamos precisar de todo mundo. Viu, Cacau? Todo mundo. Um beijão. Agora nós vamos para o segundo bloco de perguntas, que na verdade são perguntas que foram escritas e eu não sei se as pessoas querem se identificar. Então eu vou ler. No cenário de uma vitória Lula-Alckmin, é possível vislumbrar alguma possibilidade de contrarreforma em relação aos desmontes já realizados no fundo público? A segunda pergunta é: quanto à bipolaridade do cenário atual, com a divisão entre Lula e Bolsonaro, impossibilita que pensemos em outras possibilidades, como também podendo refletir sobre o fanatismo dos dois lados? Alguém quer falar aqui no microfone? Alguém? Deixa eu levar aí. Ela quer... Qual o seu nome? 3? Ah, não, eu não. Pode? Tá. Não. Tá funcionando isso? Eu falo baixinho, tá? Bem rapidinho. Meu nome é Isa, eu sou aluna aqui do doutorado da escola. Elaine, você acha que tem base concreta, social concreta, como você falou, para sustentar o governo Lula e para... Você falou uma palavra aí, deixa eu ver se eu lembro, que eu estou com tanto frio.
reverter, eu acho que foi essa, as reformas, as contrarreformas, né, que a gente assistiu nos últimos anos, principalmente a trabalhista, a previdência. Eu estou aqui muito esperançosa, eu estou ainda com muito medo, né, mas esses espaços coletivos fora do remoto, eles são importantes também para aquecer o nosso coração e para dar esperança. Então, por isso que hoje eu vim sair da minha casa lá no subúrbio, peguei condição cheia, fiquei aproveitando um pouquinho aqui para estudar e para depois estar aqui, porque a gente precisa também, né, desses espaços, estarmos juntos e juntas e juntos para poder a gente... Só assim, né, gente? Porque tem uma hora que dá um desespero, diz que não. Dá um desespero, mas essa mesa, a gente está junto, a gente está conversando junto, a gente ouvir poesia também, né? Isso acalenta. Parabéns pelo evento e obrigada, tá? Obrigada. Quer vir aqui? Boa tarde, eu sou Carolina Gilaberti, assistente social. Quero parabenizar ao núcleo de pesquisa, a professora Elaine, a professora Ana Vasconcelos e todas. Parece que tem um evento sábado, né? Conferência livre de saúde aqui na UERJ, no Teatrão. Isso aí. Isso aí. Então, valeu. Estou sendo porta-voz aqui. Tatiane é da minha sala, eu sou do mestrado também, de 2021. Então, assim, muito legal ver, né, toda essa energia, toda essa força, né? Sábado a gente estava lá na coletiva, né, do feminista do PSOL. E a minha pergunta vai para a professora Elaine, né? Assim, lá no GOPS a gente vem estudando, né, a teoria marxista do bonapartismo, né? Então, é necessário e fundamental para a gente entender esse contexto eleitoral. E fiquei com uma dúvida com relação ao regime bonapartista e a preocupação com o fascismo, porque a gente está vivendo talvez um regime sui generis, né? Não sei, a professora pode falar um pouquinho, e é essa a direção da minha pergunta. Qual a diferença de um regime fascista para um governo fascista? É isso, obrigada. A gente pode estender mais uma pergunta? E aí a gente fecha esse bloco, pode ser, Elaine? Então, a Carol pega aí. Boa noite. Cumprimentar a mesa, a professora Elaine, né, o pessoal do NEPS, né, que fez esse evento tão importante. Professora Ana Vasconcelos, maravilhosa, aqui presente com a gente, né, e tantos outros. E dizer o quão é importante, né, a gente estar aqui, porque como a maioria das pessoas aqui já falaram, né, e eu achei importante dizer que em 2016 a gente foi derrotado, né? Essa é a verdade, a gente foi derrotado, a esquerda foi derrotada. E a gente está catando a derrota, né, correndo atrás dessa derrota, né? Uma das discussões aqui, entre outras coisas, é uma tática eleitoral, né? Essa tática, ela justifica para muitos trabalhadores sobrevivência. O Brasil tem uma Argentina de pessoas com fome. Eu acho que é muito importante a gente ter responsabilidade política também, né? E pensar mesmo naqueles que estão sofrendo horrores, né, com o Bolsonaro, etc. e tal. Não vou ficar aqui me alongando falando, né, que a gente vai precisar derrotar não só o Bolsonaro como o bolsonarismo, e dizer também que a esquerda não construiu uma alternativa. A esquerda não construiu, para além do PT, uma alternativa. Então, assim, se a gente não construir uma alternativa para além do PT, para além de Lula, né, e acho que a gente tem que votar no Lula no primeiro turno, assim como no Freixo. E olha que eu sou do PSOL e tenho muitas, né? Então, assim, por quê? Porque no estado do Rio de Janeiro não dá para a gente continuar com esse governo, né, misturado ainda com essa esfera do governo federal. E, mais uma vez, agradecer por esse evento, que é tão importante. Essa sala deveria estar lotada,
né? A gente fez um esforço gigantesco também, junto com vocês, que chamaram as pessoas. Isso é da pandemia, mas é também de uma rotina, infelizmente, que o serviço social criou, de não ter participação nos eventos, né? Então, assim, não à toa que a gente está com uma construção, né, dos estudantes daqui do curso de serviço social da graduação para voltar esse curso a discutir criticamente, discutir com os professores, discutir com os técnicos, discutir que essa universidade tudo é político. Tudo é político, todas as nossas escolhas são políticas, não é? Então, para a gente estar aqui dentro mesmo, discutindo o nosso futuro, porque isso aqui é futuro. É a gente conseguir ter trabalho, é a gente conseguir chegar na universidade, é a gente conseguir se organizar para a gente conseguir ter um passe livre, etc. e tal. E para a gente também vai ter que lutar muito daqui a pouquinho pelo financiamento da universidade, porque a gente sabe também o que está sendo construído aqui, e não é uma tarefa fácil, não, porque essa mesma universidade que tem, né, aí um candidato, né, que está distribuindo auxílios também sem responsabilidade, a gente tem que conversar com os alunos que é isso, a gente tem que votar no Lula para se livrar de Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, a gente luta também como uma parte desse DCE, que está ali abençoando esse LOD, etc. e tal, dessas coisas que estão acontecendo aqui dentro. Esses espaços, eles são importantíssimos. Saudar vocês, porque eu sei quanto dá trabalho fazer evento, né? E assim, dizer que bom que nesse momento, né? Inclusive o Instagram do CAIS, né? Foi a primeira vez que eu vejo anunciando um evento que não é do interesse deles. Que bom, né? Rumo à democracia. Boa noite. Então, gente, a gente pode... estão me ouvindo, né? Tá muito estranho isso aqui. Gente, então a gente vai agora para as considerações finais, depois desse último bloco de perguntas que a gente teve. E aí, depois das considerações da Elaine, a gente vai sortear os 4 livros que estão aqui e o 5º, que vai chegar na casa de quem for sorteado. Então, a Ana também quer falar. Perfeito. Eu não vou falar, eu vou fazer uma pergunta. Mas eu queria agradecer muito quem está aqui. Vamos continuar com essa discussão. Gostaria que vocês convidassem outros colegas de vocês, porque, Elaine, eu acho que, neste momento, participar dessa eleição significa ou enfrentar a barbárie ou, de alguma forma, ser conivente com ela. É diante disso que nós estamos. Então, eu tenho perguntas, Elaine, eu tenho milhares de perguntas. Eu tenho pergunta do passado, do presente e do futuro. Mas não vai ter tempo, eu vou fazer só uma. Elaine, a gente está falando muito da eleição do presidente. Realmente, eleger uma presidência significa a gente construir, a gente começar a pensar na construção das condições da gente continuar a lutar, gente. É disso que a gente está falando. Disso sem morrer. É isso que nós estamos enfrentando, né? Agora, o que eu quero saber é o seguinte, a importância, eu queria que você falasse um pouco da importância do Senado e da Câmara Federal, da importância da gente eleger uma Câmara que ajude o governo a caminhar mais na direção que a gente precisa, fora todo o trabalho de base que a gente começa a ter diferente depois das eleições. Depois das eleições, gente, nós vamos começar a enfrentar nossos problemas. É disso que se trata. Então, eu queria que você falasse um pouco da importância da Câmara, né, do Congresso Nacional, mas também dos nossos governadores, da nossa Câmara Estadual, que a gente está elegendo agora, porque a gente centra no governo federal, e o que acontece que nós estamos vendo agora com esse orçamento, como é que chama? Meu Deus, é tão vergonhoso, orçamento secreto. A gente está diante de crimes todos os dias, e não acontece nada. Isso
está fazendo a gente ficar doente, e eu perguntaria, Elaine, como enfrentar essa desgraça? Por favor. Gente, olha só. Primeiro, agradecer a todas as perguntas, as falas. Todo mundo trouxe questões importantes. Vou responder primeiro as duas perguntas escritas. Veja, né? Primeiro, eu acho que tem uma correção aqui na formulação, porque nós vivemos, né, o neoliberalismo, ele tem por característica ser contra-reformista no sentido das demandas dos trabalhadores. Se a gente quiser falar em reforma, né, tomando aqui a ideia de reforma, né, como mudanças que aconteceram, né, no mundo do capital, né, que foram conquistas ou algumas concessões aos trabalhadores, o ambiente que a gente vive dos anos 80 do século passado para cá é um ambiente nitidamente contra-reformista, né, e no último período vem ganhando uma tonalidade conservadora, reacionária, né, e contra-revolucionária, cada vez mais intensa, né? Então, o desmonte do fundo público, ou melhor, o seu redirecionamento, né, tirando recursos de políticas que asseguram direitos aos trabalhadores para dar suportes ao capital, né, as contrarreformas que foram feitas nesse sentido, o ajuste fiscal neoliberal, que é nitidamente contra-reformista, isso pode ser parcialmente revertido. Isso não é, né, uma força da natureza, né? Então, se a gente tem um projeto, né, econômico, político, social, cultural, né, que vá numa outra direção, né, isso pode ser parcialmente revertido. O que eu coloco em questão é se a programática, né, que vem do Lula, que já está aí buscando uma âncora fiscal, né, para dar satisfação aos credores da dívida pública, etc., se ele vai realizar uma política efetivamente reformista. Porque eles não foram reformistas, eles não foram sequer o que eles acham que foram. Eles acham que foram neodesenvolvimentistas. Eu acho que não, que esse não foi um projeto neodesenvolvimentista, né? Aí isso dá outra palestra, mas assim, o que eu estou sinalizando é que é possível, né, reverter essa lógica que vem orientando a alocação do fundo público, né, a partir de uma reversão dos instrumentos de ajuste fiscal, né, que vem permanecendo ao longo do tempo, né? Reverter a lógica também das parcerias público-privadas, né, das gambiarras de recursos para o setor privado, né, que foram sendo introduzidas, né, ao longo desse período, porque as contrarreformas, elas são contrarreformas orientadas para os interesses do mercado, né? Então, é disso que se trata, né? Bom, a outra pergunta, veja, eu quero avisar para quem perguntou que a terceira via fez água, né? Assim, não tem nenhuma candidatura que se coloque, nesse momento, em condições de derrotar Bolsonaro no campo da assim chamada terceira via, que nasceu um pouco natimorta. Tá certo? Natimorta, né? O Ciro Gomes anda delirando, a Simone Tebet não passa de 1%, e o que nós temos para hoje né, são esses dois projetos. Mas eu não acho que eles sejam projetos fanáticos dos dois lados, né? Tem uma charge da Laerte, né, que é maravilhosa, né, onde, inclusive falando dessa situação aí do Marcelo, né, aonde tem uma pessoa armada de um lado, né, a polarização, uma pessoa armada de um lado e a outra sendo alvo. Tá? Então, não acho que é fanático dos dois lados. Veja, a gente pode ter petistas lulistas, né, personalistas, tudo isso pode ter, né? Mas eu não acho que a gente está falando de projetos que se equiparam. Não se equiparam no projeto, não se equiparam nos valores, não se equiparam
na forma de fazer política ou de não fazer, porque, do outro lado, apenas se desqualifica a política, né? No mesmo passo que faz acordo com o Centrão e implementa o orçamento secreto. Então, nós não estamos falando de projetos que se equiparam. Eu não sou dessas que acham que tem fanatismo dos dois lados, não. Eu acho que um lado, né, inventou, né, essa coisa mitológica, né, do verde-amarelismo, né, dessa turma, e que agride o dissenso. Tá? Então, não estamos falando de coisas que se equiparam. E eu sinto muito, a terceira via já fez água. Bom, eu acho, Isis, que existe sim uma base concreta para dar sustentação, né? Existem forças democráticas, sociais, etc. Nas classes dominantes, né, eu acho que isso ainda não está dado, né? Acho que eles estão com bastante questões, né? Ainda, né, uma parte, né, continua fortalecendo o neofascismo, né, na ausência de uma alternativa mais direta, né, de poder, de exercício direto do poder pela burguesia brasileira, e outra parte, né, já começa a se deslocar. Por exemplo, hoje saiu uma matéria, né, de que o filho do Maggi, do Blairo Maggi, que é o rei da soja, não sei o quê, né, já começa a querer conversar com o Lula. Isso é um problema? Claro que é. Né? A gente está falando do núcleo duro do agronegócio. Mas, por outro lado, né, significa algum deslocamento dentro, né, das hostes, né, que constituem a base de apoio do bolsonarismo. Né? Eu que ando um pouco lá pelo centro-oeste, o negócio é pesado, né? O faroeste, né, brasileiro, né, das fronteiras agrícolas, é um negócio terrível. Tá? E esses setores estão armados, né, são armados, estão e são armados, né, e prontos, e com essa conversa mitológica. Aí, para quem perguntou aí sobre o fanatismo, olha, eu desconheço setores dentro do PT, né, que tenham aderido, nesse momento, à imposição armada das suas ideias. Né? Veja, luta armada pode acontecer, já aconteceu na história brasileira, né, no contexto da resistência à ditadura. A ditadura armada que estava matando e torturando. Né? Isso pode acontecer, mas eu desconheço, né, que existam grupos paramilitares, né, matando gente, como mataram a Marielle, né, em nome desses valores deletérios, né, que esse projeto defende. Bom, então eu acho, sim, Isis, que tem, né, que tem uma base real, né, que pode estar na defensiva, que pode estar com medo, né, mas que existe uma base real de sustentação do governo Lula, e que pode assegurar, né, a sua posse, etc. E uma parte dessa base real vai fazer oposição no dia seguinte. E não vai cair naquela balela dos petistas, se não está comigo, está contra mim, né? Não pode ter, de desqualificar a oposição, porque eles passaram 14 anos desqualificando a oposição. Né? Então, me poupem, né, desse vexame. Bom, Carol, veja, né, a gente pode ter, no Brasil, nesse momento, eu acho que a gente tem um governo de perfil bonapartista, mas é necessário distinguir Estado, o Estado brasileiro, não existe um Estado bonapartista, existe ou governos ou regimes bonapartistas. É preciso distinguir Estado, governo e regime. Né? Então, a gente tem um governo bonapartista, mas a gente não tem ainda, né, houve até acho que um recrudescimento das liberdades democráticas no Brasil, mas não no nível, né, de um regime bonapartista que seria efetivamente muito mais violento, né, e com mais restrição às liberdades democráticas. Por exemplo, a ditadura militar no Brasil era um regime bonapartista. Os caras fecharam o Congresso, depois reabriram, mas permitindo apenas 2 partidos, não permitiam o dissenso,
né? Houve censura, censura na cultura, censura nos jornais. Isso é um bonapartismo, isso é um regime, né, bonapartista. Tá? Agora, nós não temos isso ainda. Né? Não sei se respondo. Carol, sim, em 2016 nós sofremos uma imensa derrota. Tá? Não foi uma derrota... aí eu sempre lembro do Valério Arcari, né? A distinção que ele faz entre... não foi uma derrota histórica, né? Porque os instrumentos da classe não foram destruídos, não se instaurou ali um regime bonapartista propriamente. Né? Mas foi uma derrota muito importante que colocou, né, os instrumentos da classe trabalhadora construídos, né, ao longo da transição democrática na defensiva. Então, o que é necessário agora é a gente recuperar aquelas condições anteriores, né, no sentido de poder, né, sair dessa condição defensiva da derrota, né, e ir para uma outra condição da luta de classes. Nesse Brasil que, como você disse, tem uma Argentina inteira de gente passando fome. E eu acho que é preciso impor essa derrota no governo federal, no governo do Estado, a gente está falando aqui da UERJ, né? No governo do Estado, o Cláudio Castro é um preposto do neofascismo, né? Ele foi eleito junto com o Wilson Witzel, que era aquele que queria atirar na cabecinha, né? É dessa turma que entrou no Jacarezinho, matou 28 pessoas, depois entrou naquela outra comunidade, matou... Ou seja, em 2 incursões policiais, os caras mataram quase 50 pessoas. Né? Fora, agora em Manguinhos, né? Enfim. Então, é preciso derrotar esse projeto. E, no caso do Rio de Janeiro, o Marcelo Freixo, né, é o projeto que tem condições de fazer isso nesse momento, com todas as suas limitações. Né? Ele já as tinha no PSOL, né? Mas ele piorou bastante depois que saiu do PSOL. E agora ele compartilha, né, com o Geraldo Alckmin picolé de chuchu, né, o PSB, que virou uma espécie de casa da mãe Joana, né, assim, porque, né, cabe todo mundo lá dentro. E é necessário mudar o parlamento brasileiro. Tenho certeza que não vai ser com o André Siciliano, viu? Porque esse aí está no PT, mas o cara a gente sabe por onde ele circula, o papel que ele cumpre na presidência da Alerj, a sua cumplicidade com Cláudio Castro. Né? Então, nós aqui no Rio de Janeiro, nesse momento, estamos entre Romário, Molon e André Siciliano. O melhorzinho é o Molon, que não é nenhum Brastemp, não. Né? Bom, mas, enfim, né? Eu queria que o pessoal tivesse lançado uma candidatura própria ao Senado, mas, assim, dificilmente também teria chances eleitorais numa eleição tão plebiscitária. Né? Mas eu acho que é preciso, né, tentar, pelo menos, derrotar as piores alternativas que estão aí diante da gente. A pior é o Romário, né, que é o bolsonarista raiz. Né? Me perdoem os vascaínos, né? Mas já faz tempo que o Vasco é o menor problema dele. Né? Bom, e também eleger, né, gente bacana, né, tipo essa que está aqui nesse plenário hoje, assim, né, para a Alerj, né, para o Congresso, para que façam a diferença. Né? Porque as nossas bancadas, né, têm feito a diferença, apesar de tudo. E têm sofrido ameaças físicas. A quantidade de deputado do PSOL e mesmo do PT, né, que teve que mobilizar segurança, etc., em função das ameaças que sofreram. Né? Eu tenho 1000 críticas ao Randolph, por exemplo, mas ele está cumprindo um papel excelente. Ele é uma das figuras, né, que vem combatendo, né, no Senado Federal, onde a presença da esquerda digna desse nome é nenhuma. E na Câmara, não. Na Câmara a gente tem gente muito boa trabalhando. Mas é isso. O Glauber Braga, por exemplo, ele está sendo agora ameaçado, né, de um processo espúrio,
né, em função do enfrentamento que ele teve com os dois caras que estão blindando o governo Bolsonaro, que é o Arthur Lira, né, sentado em cima dos processos de impeachment, como ficou também o filhinho do papai aqui, que é o Rodrigo Maia, cujo pai poderá ser o vice do Freixo, pelo amor de Deus, mas é isso que está acontecendo. É sobre isso que a gente está falando. Mas, né, esse aí sentou em cima dos processos de impeachment, mas o Arthur Lira é o terror mesmo, né? E ele que está perseguindo agora o Glauber Braga, né? Então, a gente precisa, de fato, tentar também mudar essa correlação de forças dentro do Congresso, da Alerj, né? E eu acho que a gente tem ótimas alternativas para isso. Né? E é isso. Bom, só queria dar uma palavrinha sobre orçamento secreto, né, gente? Olha isso, né? O orçamento secreto é hoje o mecanismo mais clientelista, né, e de constituição, né, de poder, né, que o Lira e o Bolsonaro têm junto ao Congresso Nacional. Os caras, inclusive, queriam transformar recentemente o tal do orçamento secreto em orçamento impositivo, ou seja, que tem que, quando você transforma qualquer rubrica em coisa impositiva, tem que pagar, né? Tem que aportar o recurso, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa defender, a esquerda precisa defender com todas as letras, né, o fim das emendas parlamentares. Não tem que tergiversar sobre isso, tem que acabar com isso. Os recursos do orçamento público têm que ir para as políticas públicas. Os parlamentares estão lá para destinar recursos para as políticas públicas e não, né, para suas bases eleitorais, né, reproduzindo o pior, né, da cultura política brasileira, que é o clientelismo, o patrimonialismo, né, e, ao fim e ao cabo, né, uma verdadeira sabotagem, né, às políticas públicas e ao orçamento público brasileiro. Tá? Então, assim, a esquerda precisa colocar isso na pauta, o fim das emendas parlamentares. É verdade que a gente tem parlamentares no campo da esquerda, especialmente do PT, né, que ainda transitam com essas emendas, né, funcionam com essas emendas. Eu acho que não adianta simplesmente democratizar, alguns deputados do PSOL têm feito isso, né, vão lá, propõem uma emenda parlamentar e depois democratiza a decisão sobre os recursos da emenda. Beleza, mas eu acho que a proposta tem que ser, de fato, o fim das emendas parlamentares, que é a única maneira de fechar essa gambiarra clientelista de recursos da relação, que marca a relação entre o executivo e o legislativo no Brasil, em todas as esferas. Essa seria a minha proposta. Bom, então, acho que a gente está chegando ao fim, né? Eu quero super agradecer, né, a presença de vocês que ficaram aqui até o final, as perguntas que foram feitas, saudar mais uma vez, né, a coragem, a importância do NEPS ter proposto esse debate, né, saudar as companheiras aí que são candidatas, que estão aqui presentes, a Tatiani e a Natália, né, que são da coletiva feminista do PSOL, a Cacau, né, que está vindo também pelo MRT, né. Então, assim, são companheiras, né, aqui que transitam no serviço social. Eu, particularmente, né, sou do PSOL, apoio a resistência feminista, então eu estou naquela banda ali, mas eu quero saudar, né, saudações a quem tem coragem, né, de ocupar esse espaço, de fazer essa disputa. Eu tenho certeza que estaremos todos de braços dados aí nas lutas substantivas que vamos precisar fazer nesse país tão difícil. Obrigada.